Dá para pôr para ninguém. Tinha que pedir emprestado para o diabo. Será que Deus pediu aquela lepra emprestada para o diabo? Diabo, empresta uma leprazinha aqui, é só para dar uma lição para Moisés, já que eu te devolvo? Não, não creio que aconteceu isso. De maneira alguma. Miriam, a Bíblia diz, foi atingida de lepra pelo Senhor. Foi Deus que atingiu de lepra, não foi o diabo. Você vai ver na história do Antigo Testamento reis que foram atingidos de lepra, foi Deus que os atingiu. Você vê, por exemplo, Zacarias em Lucas capítulo 1, quando ele entra no templo, pai de João Batista, e ele sai de lá mudo porque duvidou da mensagem do anjo. Quem foi que deixou Zacarias mudo? Foi o diabo? Claro que não foi. Uma outra coisa que essa turma faz muito, ensina as pessoas a negar os sintomas da enfermidade. Você decreta a cura e está curado. Porque essa questão da confissão positiva, ela tem as suas raízes num movimento no Nordeste americano, numa seita norte-americana chamada Ciência Cristã. Okay? Uma seita fundada por uma mulher chamada Mary Baker Eddy. E uma das coisas que a senhora Eddy mais enfatizou é de que nada existe, tudo uma ilusão. Ela até tinha uma frase bonita: não existe realidade na dor, nem dor na realidade. Não existe dor, não existe pecado, não existe morte, não existe enfermidade, nada existe. Tudo é uma ilusão da mente. E apesar da senhora Eddy acreditar assim, ela vivia tomando uma morfina que não existia, por uma dor que não existia, num corpo que não existia. Quem hoje segue de perto os ensinos da senhora Eddy, da ciência cristã, é a Seishonoe, a seita otimista do Japão, fundada por um médico japonês chamado Masaharu Taniguchi. A morte entrou na casa dele umas 5 vezes. Um dia ele pegou um livro de linha da ciência cristã e disse: opa, encontrei o segredo, eureka! Fundou a seita, que diz ter hoje mais de 2 milhões de leitores ou seguidores no Brasil. Acho que isso é exagero, mas é o que eles dizem. Então você tem que, toda vez, aquele positivismo. Você é lindo, você é belo, é vencedor, Deus está em mim. Hoje o dia vai ser lindo, maravilhoso, só vive em torno disso. Às vezes você vai ao médico, o médico diz: sinto muito, você chegou tarde demais, não dá mais tempo, não dá para fazer mais nada. Aí o sujeito decreta a cura dele, declara a cura, determina: eu estou curado em nome de Jesus. Aí pergunta para o irmão: e aí, irmão, tudo bem? Nunca me senti tão bem na vida. Passaram alguns meses, ele já perdeu quase uns 30 quilos, mal consegue parar em pé, nem consegue parar em pé. E você pergunta para ele: e aí, irmão, tudo bem? Nunca me senti tão bem na vida. É perigoso ele estar lá no caixão, já morto, ainda tentar negar a morte. Não existe morte, morte não existe, morte não existe. Mas é isso que estão ensinando por aí. Negar a realidade dos sintomas e assim por diante. E com isso tem provocado o quê? Tragédias. É um ensino que mata, irmãos. Como é que nós vamos continuar falando sobre a proibição da transfusão de sangue, da testemunha de Jeová, que tem matado milhares de pessoas ao redor do mundo, se agora evangélicos estão ensinando isso? O caso de um pastor que foi orar por um diabético na igreja dele, orou, repreendeu a enfermidade e disse: irmão, agora vai, porque tinha que tomar insulina todo dia. Irmão, agora vai para casa, come 2 quilos de açúcar para provar que tu está curado. E o irmão foi, comeu 2 quilos de açúcar. E de fato, nunca mais precisou tomar insulina. Porque não se aplica insulina em defunto. E isso tem acontecido. E eu coloquei no livro Supercrentes o caso de um garoto nos Estados Unidos chamado Wesley Parker. Até há um filme que a Rede Globo levou ao ar há uns 2 anos atrás, chamado Milagre Prometido. Foi feito em cima desse livro, chamado em inglês We Let Our Son Die, Deixamos Nosso Filho Morrer, que conta a história de um garoto de 11 anos de idade chamado Wesley Parker, que sofria de diabetes crônica. Tinha que tomar injeção de insulina todos os dias. A família era crente. No domingo à noite, os pais estão na igreja com o garoto. Lá veio o pregador da confissão positiva. Pregou, chamou as pessoas à frente. Nada errado, eu também chamo. E aí trouxeram o garoto. O que é que o garoto tem? Diabetes crônica. Tem que tomar insulina todo dia. Crê que Jesus cura? Cremos. Crê que vai curar agora? Cremos. Aí ordenaram, determinaram, exigiram, amarraram, decretaram. Está curado em nome de Jesus. Não tem mais remédio. Vocês não imaginam a situação dos pais voltando para casa aquela noite dentro do carro. O pai no volante, a mãe do lado, o garoto atrás. Lágrima descendo pelo rosto. Na segunda-feira, o garoto, por causa do costume do hábito, já estava indo para a geladeira pegar a seringa. A mãe: Jesus já te curou, filho. Mas ele começa a ir toda hora no banheiro. Na terça-feira ele está de cama. Na quarta-feira começa a entrar em coma. E remédio, não tem remédio. Mas olha os sintomas. Sintomas são mentiras do diabo. Não acredite nos sintomas. Jesus já o curou. E o garoto se aproximando da morte e os pais endurecidos, não tem remédio. E para entendermos isso, eu vou citar aos irmãos uma frase de Corrie ten Boom, aquela mulher de Deus que escreveu o livro Refúgio Secreto. Ela disse uma frase que mata essa charada para a gente.
Quando o inimigo não consegue nos impedir de crer, ele então nos empurra para o outro extremo, onde nós passamos a crer de maneira desequilibrada, extremista, totalmente antibíblica. De repente, onde a gente não consegue nem amar os próprios entes queridos, de repente a reputação dos pais passou a ser mais importante do que a vida do filho. Não tem remédio. O que vão dizer de nós lá na igreja? Que nós não tivemos fé, não ficamos firmes, não soubemos esperar. Não tem remédio. E não podia dar noutra. O garoto morreu. Com a morte do garoto, seus pais chamaram os amigos e os irmãos da igreja, não para um funeral, mas para um culto de ressurreição, porque o garoto ia levantar na hora do culto. Embora tivesse sido um culto longo, o garoto não levantou. Os pais não queriam sepultar o menino, porque o garoto ia levantar a qualquer momento. Foi preciso a polícia intervir para que o garoto fosse sepultado. Os pais foram levados ao tribunal na América do Norte e foram condenados. Um grupo de irmãos conseguiu aproximar-se daquele casal e ajudou aquele casal a reconstruir a vida espiritual. A confissão positiva, também chamada teologia da prosperidade, tem deixado no seu rastro um caudal de pessoas que não conseguem mais crer em Deus nem na Bíblia, porque eles fizeram tudo direitinho, aplicaram a fórmula, decretaram, determinaram e não aconteceu. Robert Freeman, um pastor batista que deixou a sua denominação e fundou seu próprio ministério no estado de Indiana, ok? E esse homem não era um boboca, ele era um PhD do Antigo Testamento, professor de seminário teológico. Deixou-se levar por essa corrente. Robert Freeman chegou a matar cerca de 100 pessoas na sua igreja, porque os irmãos não procuravam médico, não tomavam remédio, nem podia pedir oração por enfermidade. Quando pedia era assim: irmãos, orem por mim, eu estou muito bem, mas eu preciso da oração dos irmãos. Eu quero dizer para vocês que eu creio na cura divina. Eu oro pelos enfermos. Às vezes eu oro por uma pessoa doente, ela sara na hora. Às vezes eu oro, ela piora. E às vezes eu oro, ela morre. Mas nem por isso eu vou deixar de orar. Orar pelos enfermos é como pregar o evangelho. Às vezes eu prego, a pessoa aceita. Às vezes eu prego, a pessoa rejeita. Porque Jesus não me enviou para salvar, Ele me enviou para pregar. Quem salva é Ele. A mesma coisa em relação à oração pelo enfermo. Eu só posso orar, eu não posso curar. Quem cura é Deus. Tem pessoas que Deus cura na hora. Tem pessoas que Deus cura ao longo de um processo, porque Deus certamente quer ensinar alguma coisa para o paciente ou por aquelas pessoas em volta dele. E tem aquelas pessoas que Deus só vai curar no momento em que lhe trouxer maior glória. E tem aquelas pessoas que Deus escolhe não curar. E não me pergunte por quê, porque Ele nunca me disse por quê. Você consegue explicar Atos capítulo 12? Tiago está preso na prisão, Pedro também está preso. Pedro recebe um anjo para tirar da prisão e Tiago é decapitado. Por quê? Nós não sabemos por que Deus deixa um morrer e o outro é tirado com todas as honras da prisão. São coisas que pertencem à soberania de Deus. Mas eu posso garantir para você uma coisa: nenhuma oração na face da terra pode estar acima da soberania de Deus ou da vontade de Deus. Eu sei que vai chegar um dia em que Deus vai curar a todos, na ressurreição. Ninguém vai ressuscitar aleijado, com cicatriz, arrastando uma perna. Ninguém vai ressuscitar banguelo ou careca. Então Deus vai curar a todos. E outra, a Bíblia não tem nada contra a medicina. Não, tanto que um dos homens na Bíblia era médico. E quando Paulo fala sobre Lucas, lá no final da carta aos Colossenses, Paulo fala com carinho. Paulo não diz Lucas o médico safado, não, ele diz Lucas o médico amado. E Paulo levou Lucas nas suas viagens missionárias. Ele não olhou para Lucas e disse assim: você quer ir comigo? Por quê? Meu médico é Jesus, não precisa de médico não. Se eu ficar doente, Jesus me cura. Não, ele, vamos Lucas, a gente nunca sabe, né Lucas, vamos juntos. Paulo não dispensou a medicina. E outra, irmãos, toda cura, direta ou indiretamente, vem de Deus.